Boa tarde, boa tarde. Mais uma dose. Estamos aqui mais uma sexta-feira, dia 17 de janeiro de 2025, em Brasília, essa chuva gostosa. Queríamos estar na praia, mas estamos aqui. Eu e minha querida parceira de podcast, Denise Marges. Tudo bem, pessoal? Mais uma sexta-feira. Estamos felizes e honrados de estar aqui mais uma vez. E o ano já começou, né? Não dá para estar na praia, né? Só uma vontadezinha. Ah, Denise, dá sim. Tem um monte de gente na praia, não tem não? Tem, a gente fica olhando morrendo de inveja, né? Tal da inveja branca. Uma inveja boazinha. Mas nós estamos aqui hoje, né, Denise, com uma entrevistada muito especial para falar de um tema extremamente atual. Com vocês, Giovana Goetten. Muito prazer, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, a mais uma dose. Eu e Denise estamos muito gratas de tê-la aqui conosco hoje. E vamos falar um pouquinho sobre essa questão do trabalho que você desempenha como mentora de posicionamento e retratista nesse mercado de moda, gestão de imagem, não é isso, Giovana? Fala um pouquinho pra gente. Muito obrigada, primeiramente, pelo convite de estar aqui. Para mim é uma honra e é uma alegria poder falar um pouco sobre esse assunto que eu amo tanto, que eu me identifico. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Imagina, a gente que agradece, afinal, falar desse assunto, acho que nos dias de hoje é muito importante, né? Você ter um posicionamento, falar de branding, falar de imagem, esse é o tema do nosso podcast de hoje. Branding, imagem e posicionamento de marca, posicionamento pessoal, né? E a gente queria saber um pouquinho da sua história. Conta pra gente como que isso tudo começou, como que você abriu a sua mente para esse mundo. Já tinha um pezinho ali, desde criança você gostava? Para que área que foi a sua formação? Conta pra gente. Desde criança, eu sempre gostei de ensinar. Então, a minha formação é na área da educação. Eu sou psicopedagoga, atuei nessa área por 17 anos, mas eu entendi que eu tinha sonhos muito grandes e que estes sonhos eu não conseguiria realizar em uma sala de aula. Então, foi quando eu encontrei a fotografia. Eu digo que eu encontrei a fotografia porque as pessoas me perguntam, né? Você já teve um pezinho nisso? Você já gostava? Não. Eu nunca... Não era algo que eu gostava, mas foi algo que surgiu na minha vida e foi quando eu entendi o que era realmente trabalhar por amor. E eu amo o que eu faço, eu amo fotografar. E eu gosto de dizer assim que todas as vezes, quando eu estou atrás de uma câmera, eu agradeço a Deus. E eu me emociono quando eu falo isso, porque é real. O que te encanta, o que te deslumbra quando você fotografa? Eu amo eternizar a essência das pessoas. Eu vejo nelas o que muitas vezes nem elas conseguem ver. E que quando elas veem uma foto ali, elas olham e falam, uau, essa sou eu? Então, assim, é muito maravilhoso. Só que eu vejo como um diferencial do meu trabalho, porque eu falo que eu não vendo uma sessão de retratos. Eu trabalho com posicionamento. Assim como eu sou também consultora de imagem e estilo, mas eu não vendo uma consultoria de imagem. Então, o meu trabalho, o diferencial do meu trabalho é exatamente este antes que existe, antes da sessão de retratos. Então, na verdade, a sessão de retratos é apenas a finalização do meu trabalho. Então, existe todo um trabalho de autoconhecimento, de você reconhecer sua identidade, de você reconhecer o seu propósito, qual é a sua missão nesse mundo. Então, quando essa mulher de negócios chega no meu estúdio para a sessão de retratos, ela já se vê de uma outra forma. É curioso, você falando isso, me veio muito em mente de que o primeiro passo para você conseguir entender, eu, por exemplo, a Marina, quem é a Marina nesse mundo, o que ela tem de bom, o que ela tem de ruim, o que ela precisa aprimorar, ela tem que ter um autoconhecimento. E talvez a primeira forma de você entender quem você é e como você é, o primeiro ponto de partida é exatamente você se ver numa foto, né? Isso. Aquela imagem, muitas vezes, mostra a grande mulher que você é. E que, em alguns momentos, você não se vê daquela forma.
E vamos falar que não é qualquer retrato que mostra, que passa, comunica aquilo que a gente quer, que a imagem que a gente quer passar, né? Então, esse trabalho que você faz, primeiro que você se tornou retratista, porque eu imagino que tenha sido por isso que você se tornou retratista, por querer realmente eternizar a essência das pessoas, né? Daquilo que ela quer passar. Porque tem muita gente comunicando de forma errada, né? De forma errônea, sem se entender, sem entender o que ela quer passar de comunicação, né? Então, ela acaba comunicando, passando uma imagem que não tem nada a ver com ela. Então, você ajuda também as empresárias, as mulheres, homens também, ou só mulheres, a alcançarem esse objetivo de realmente passar a imagem certa? O meu posicionamento hoje ele é mais voltado para mulheres de negócios. É onde eu faço todo o planejamento, né, com estratégia da gestão de marca dessas mulheres. Mas eu atendo também homens. E as pessoas que mais me buscam são profissionais que precisam se destacar no mundo dos negócios. Então, por exemplo, eu já fotografei pessoas que iam sair na capa de uma revista. Então, precisa de uma foto intencional que represente realmente ela como pessoa e como marca. Eu já fotografei o Tiago, que ele é autor de um livro. Quando ele foi escrever o seu segundo livro, ele me procurou para trabalhar toda essa parte de postura, da vestimenta, e finalizamos com a sessão de retratos. E o interessante é que a foto, quando a pessoa se olha, ela se identifica. Porque não é só vem e senta aqui. Então, tudo tem uma intenção. Por que vai ser essa roupa? Por que essa cor de cenário? Por que você está olhando para o lado direito e não para o esquerdo? Por que a sua mão está dessa forma e não da outra? Porque tudo comunica. E isso é só para a sessão de foto ou é algo que trabalha, reformula mesmo, como você fala de branding, né? Reformula toda uma estratégia de visualização, de vida. Como é que é isso? Começa exatamente quando ela entende qual é o seu objetivo. Qual é o seu objetivo como pessoa, qual é o seu objetivo como marca. Porque é uma extensão. O nosso negócio ou o nosso produto, ele é um meio de nós cumprirmos algo muito maior aqui nessa terra. Então, o desejo que nós temos no nosso coração, ele é algo que ele pode sim fazer a diferença na vida das pessoas. E eu trabalho muito com a parte da essência, e porque eu sou também especialista em mercado de luxo. Eu me especializei em marketing e branding do mercado de luxo. E o que me encantou nesse mundo do mercado de luxo foi exatamente porque muitas pessoas acreditam que luxo é sobre excesso. E, na verdade, luxo é sobre essência. Então, quando eu entendi o verdadeiro significado do luxo, do mercado de luxo, e quando eu comecei a estudar essas estratégias, foi quando eu me apaixonei por essa área. E hoje, o posicionamento que eu trago é realmente voltado para as estratégias do mercado de luxo. Então, o que as marcas de luxo têm que elas geram tanto desejo nas pessoas? Por que elas são centenárias? Por que pessoas fazem fila para comprar um produto da Chanel ou da Louis Vuitton, da Dior? O que faz elas escolherem isso? Isso. Né? Por que essas marcas têm um preço bem elevado e mesmo assim as pessoas vêm de fora e ficam em uma fila para adquirir esses produtos? E foi isso que eu comecei a estudar, me especializei nisso. Então, o posicionamento que eu trabalho hoje é voltado, é direcionado para estes pilares do mercado de luxo. Então, Giovana, se eu chegar e falar assim, eu quero contratar o seu serviço, eu só vou poder usar a Dior, Louis Vuitton, eu consigo ter uma boa postura, me vestir bem, transmitir uma imagem interessante com o vestuário um pouco mais em conta? É interessante essa pergunta, eu recebo muito essa pergunta. Tem pessoas que me perguntam assim, Giovana, se eu te contratar, você vai me levar lá no shopping Iguatemi e eu tenho que comprar naquelas lojas? E não é sobre isso. Não é sobre isso. Não né? é sobre isso. O mercado de luxo, o que eu digo assim? Você não precisa ser uma consumidora do mercado de luxo. Você não precisa comprar itens de luxo. Mas você pode sim utilizar a inteligência do mercado de luxo.
As estratégias que eles utilizam no posicionamento deles, você pode aplicar isso na sua marca. E é isso o que eu ensino. É possível ir na Feira do Guará e montar um look compatível com a sua linha de pensamento? Olha, um dos princípios, né, um dos pilares do mercado de luxo é a excelência. Então, eu trabalho ali com a parte do branding, do posicionamento, com a parte da imagem. Então, eu te questiono, né? Você acredita que é possível você ter uma vestimenta com excelência, com excelente acabamento, Não. com uma textura, sabe? Lá na feira, se você acreditar que sim, então sim. Mas um dos pilares do mercado de luxo é exatamente a excelência. Então, você trazer excelência, começando pela sua imagem. Precisa ter uma logo? Não precisa. Não precisa ter logo. Não precisa ser de uma marca reconhecida. Mas precisa ter uma qualidade. Isso. É sobre isso. É sobre qualidade. Então, você estar bem vestida, você não precisa adquirir um produto caro. É a certeza que você tem, por exemplo, que você não vai vir aqui para o podcast e antes de ir ao podcast vai ao banheiro e o zíper da calça vai arrebentar. São coisas básicas, né? Fazer as escolhas certas, né? Ou que você vai lavar a roupa e a roupa na primeira consumo. lavagem vai se estragar. Exato, um consumo consciente daquilo que você... benefício, né? Do que você vai comprar, sabendo que ela vai durar. E não só a durabilidade da peça, mas a qualidade, a moda. Tem várias questões, imagino eu, né? Eu queria perguntar para você uma coisa que eu estava lendo aqui, fazendo a tarefinha de casa, lendo um pouquinho sobre a Giovana. E é interessante, você já morou em vários países, né? Conhecer essas outras culturas, tantos outros países que você precisou morar, né? Me conta um pouquinho sobre essa experiência, como isso agregou também na sua carreira. A gente estava conversando, pessoal, antes aqui do podcast, e a Giovana é casada com um militar. Então, por isso, a Denise está falando que você morou em vários locais, só para contextualizar. Ela já morou em vários países, não, vários estados, no caso, né? Vários estados acompanhando o marido dela. E isso trouxe para ela uma bagagem, né? Isso. Vários estados e vários países, né? Conta um pouquinho. Eu já morei em vários estados do Brasil, em várias capitais aqui no Brasil. E nos últimos 3 anos nós tivemos a oportunidade de morar no exterior para uma missão diplomática. Então, nessa missão diplomática, nós passamos por alguns países, convivendo sempre com diplomatas de vários países. Então, foi quando eu tive a oportunidade até de entender. Hoje eu consigo entender, inclusive, as estratégias sobre posicionamento, sobre o mercado de luxo. Foi nessa época, quando eu morei no exterior, que eu comecei a me identificar com o mercado de luxo. Porque eu viajava por muitos países, então eu chegava em Paris, tinha fila na loja da Chanel. Todas as vezes que eu ia para Dubai, no Dubai Mall, tinha fila na Louis Vuitton. E eu ficava me questionando, como as pessoas... E essas pessoas que estavam nessas filas, provavelmente não eram da cidade. Eram turistas que vinham visitar o país e faziam questão de utilizar o tempo delas numa fila para adquirir um produto. E foi quando eu comecei a me questionar o porquê disso. E, ao mesmo tempo, quando eu comecei a conviver com as pessoas, com os diplomatas de mais de 30 países, o que eu vi ali? O ambiente é diferente. Existe ali o luxo, né? O luxo das embaixadas, o luxo da diplomacia, o luxo das residências, né, grandiosas. Só que o que a gente entende? Que o luxo está realmente no melhor que você pode oferecer. Então, não precisa ter um móvel assinado ali na embaixada ou na residência do embaixador. Mas é onde você dá o seu melhor, onde você consegue gerar uma experiência. E quando você fala do Brasil, a gente vê muito... Quem trabalha com a mesma linha que você, encontrar em artesão, por exemplo. Um trabalho único e peculiar que nem ele acreditava que era tão específico e tão especial, né? Exatamente. Acontece muito no Brasil, não acontece? O mercado de luxo ele tem alguns pilares. A temporalidade. As marcas de luxo são atemporais. O feito à mão. O que é que você produz ou que você pode produzir que é único. E o artesanato, ele entra ali.
E muitas pessoas nem se reconhecem, não reconhecem o valor Do seu próprio trabalho. do trabalho, do produto delas. Eu trabalho estava feito à mão é dando chique. uma olhadinha esses dias nas redes sociais do Passaporte Fashionista, né? A gente já fez alguns trabalhos para algumas empresárias aqui de Brasília, assessoria de imprensa, de algumas empresas, de algumas lojas de joias, de vestuário, de calçados. E uma dessas proprietárias fez o Passaporte Fashionista já pela segunda vez, foi agora até pela terceira. E a gente fez toda a divulgação isso para a imprensa, que a gente trabalha muito com essa linha de assessoria de imprensa. E é incrível, né, essa experiência deles. E aí ela comentou comigo exatamente isso. Como esse trabalho do artesanato faz toda a diferença na consolidação da imagem da pessoa. E outro detalhe que eu estava vendo nas redes sociais deles, eles estavam falando que o crochê chega com tudo agora em 2025, né? Isso. De novo. E curioso, Muita coisa porque bonita. muitas vezes você vai ali numa feira como a Feira da Torre aqui em Brasília, aí você olha peças básicas de crochê, você ainda vê um valor baratinho e tal. Mas que as peças de crochê mesmo, elaboradas, elas têm um custo bem elevado e são extremamente valorizadas, né? Para vocês terem uma ideia, esses produtos, tudo vem da cultura, né? Então, eu vejo que, infelizmente, hoje, o próprio brasileiro talvez não valorize tanto o produto feito por eles. Ou, por exemplo, uma havaiana. Ah, é uma havaiana. Nossa, Havaiana é uma Mas- sensação fora do Brasil, Mas gente. isso que eu ia dizer. Pela experiência que eu tive de morar no exterior, o que eu vejo muito? E é assim, quando você sabe que vai para uma missão diplomática, a orientação que nós temos é: levem presentes para vocês presentearem os outros diplomatas nos países onde vocês forem. E nós fazemos isso. Nós fizemos isso. Então, eu levei pedras que tem ali da Feira da Torre, itens de palha. E vocês não têm noção do quanto as pessoas valorizam o artesanato do nosso país. Então, você legal. E aqui é levar- super baratinho, É. e lá é super valorizado. E para a né? gente é algo tão assim, mas para eles receberem uma Que é um Havaianas. produto local, né? Daqui, que É, representa a minha o Brasil. ex-sogra é diplomata, ela já está há muito tempo em Washington. E sempre que o pai da minha filha, que todo mundo ia para os Estados Unidos, era com a mala cheia de Havaiana, porque não querem nada, eles querem só Havaiana. Você vai para Bali, para Indonésia, é a mesma coisa, é uma loucura. E aqui você compra Havaiana ainda baratinho, você ainda consegue comprar uma Havaiana a R$30. Isso. Você chega lá, aí você vai olhar o preço de sensação, uma Havaiana né? lá, né? Eles são apaixonados pelo nosso produto. O artesanato, ele é muito valorizado no exterior. Por exemplo, eu encontrei no Azerbaijão a caninha 51. Nossa. Gente, o preço é tipo preço de ouro. Nossa E Senhora! as pessoas... Nossa Senhora! A gente vai em outros países e as pessoas falam: nossa, e a cachaça, e a cachaça? E aqui você compra ali no boteco. Você compra no Um mercadinho. realzinho, um realzinho. a Gente, dose. a caninha 51, que é a cachaça, ela é caríssima no exterior. Ela é muito valorizada. Você presentear alguém com uma bolsa de crochê feita artesanalmente é muito valorizado. E se você fala que foi feito à mão, né? Que tem todo esse Exatamente. trabalho, muito valorizado, né? E isso é um luxo. Sim. Então, tudo que nós, como marca, podemos produzir de forma única. Agora, você Isso é acredita a tradução. que no Brasil, o mercado de luxo local se reflete sim lá fora? Ele já tem essa maturidade de valorizar isso? O que é visto e valorizado lá fora? As pessoas daqui do Brasil já valorizam? Ou ainda tenho, não? Eu valorizo o que é produzido lá fora, mas aqui eu não valorizo. Eu acredito que ainda falta. Hoje nós estamos na fase ali do minimalismo, né? Então, estamos caminhando para algo mais minimalista, valorizando, né, o simples. Mas tudo vem da cultura. O brasileiro, ele valoriza muito as marcas internacionais. Sobretudo quando a gente fala de mercado de luxo. Isso, esse tipo de marca. Elas são valorizadas aqui no Brasil. Só que quando você viaja para outros países, você vê que essas marcas, elas estão sim em grandes avenidas, em grandes galerias, mas elas também estão no metrô. Então, por exemplo, em Milão, existem grandes marcas no metrô. Então, você entende que é o conceito.
Aqui nós vemos somente em grandes shoppings. Em outros países, a cultura é diferente. Então, eles veem isso não como algo simples, mas como algo que está acessível a mais pessoas. Vocês imaginam uma grande marca brasileira no metrô aqui de Brasília? Dificilmente. Falsificado. Muito difícil. Em cima de uma canga, tudo falsificado ali na A rodoviária, gente, né? infelizmente, a gente vê muito isso, né? Muito produto falsificado, vendendo ali na feira por 30, 40 reais. Vem do exterior, mas lá da China. Bolsa. Por exemplo, a Tânia Bulhões, né, que é uma referência aqui. Você, um brasileiro, jamais imagina ela expondo o produto dela no metrô. Então, tudo vem da cultura do país. Se ela expor o produto lá no metrô, vai passar alguém correndo e vai levar. Pois é. Então, é o reflexo da cultura do país. E o brasileiro ainda valoriza muito as grandes marcas e ainda do tem exterior. o fato de que no exterior, cidadãos mais comuns andam de metrô. Né? Aqui em Brasília, aqui no Brasil, quem usa transporte público ainda é a classe mais baixa, né? Então ainda tem isso. As pessoas aqui de classe baixa não têm poder aquisitivo para consumir mesmo que tivesse um valor um pouquinho mais intermediário. E qual que é a sua dica, assim, para quem quer começar a construir um posicionamento mais sólido, autêntico, né? Mesmo começando do zero, assim, como é que, assim, o que a pessoa pode fazer? Digamos, nós procuramos você e falamos, Qual Giovana. é o primeiro passo, né, para você começar a se Preciso me posicionar? reposicionar. Nós aqui, assessoras de imprensa, da Etc. Comunicação há 18 anos, a gente quer muito transmitir essa essência da comunicação, de algo que é clássico, mas ao mesmo tempo é moderno, que está ali atualizado com as novas tendências tecnológicas. Qual que é a primeira coisa que você chega para a gente? Marina, Denise, primeiro passo é esse. O primeiro passo é conseguir externalizar exatamente o que vocês acabaram de fazer. Olha, eu quero passar essa e essa imagem. Então, o primeiro passo é realmente você entender que imagem você deseja passar, como você deseja ser reconhecido, qual memória você quer deixar para o seu cliente. E geralmente as pessoas já sabem isso, você tem que ajudar um pouquinho. Muitas vezes não. Por isso que eu estou perguntando, porque se você for chegar para mim e para D, pensando nisso, a gente perfis já diferentes e tal, na mesma linha de comunicação, trabalha com a mesma coisa, mas você olha para uma tem uma personalidade, você olha para outra tem outra, um estilo. Mesmo, estilo. E às vezes a gente não sabe muito bem, né? Eu imagino que a grande maioria das pessoas, até nesse início, tem uma ideia, mas precisam da sua ajuda. Isso. Ontem, inclusive, eu tive um exemplo desse. Tem uma empresária, na verdade, elas são sócias, elas estão abrindo uma cafeteria. E nessa cafeteria, elas irão agregar outros produtos mais voltados para o público feminino. Então, será esse o diferencial. E o que elas estavam conversando? Nós estamos estruturando a loja, estamos montando toda a parte da estrutura e depois disso, nós vamos para a parte do branding e da imagem. Por favor, não coloque tudo rosa. Mas você faz de mulher e entende... põe rosa. Você entende que até quando você vai montar uma estrutura de uma sala ou de uma loja, você tem que entender, primeiramente, quais são os seus valores, qual é o objetivo da sua marca, quem é o seu público-alvo, com quem você deseja se conectar, que sensação você deseja despertar no seu ambiente. Você entende que está inverso? Muitas vezes a pessoa fala assim, eu quero uma cafeteria, eu quero que ela tenha isso, eu quero vender aquilo, e eu quero que ela seja dessa cor, eu gosto daqueles móveis. Mas ela não e eu sabe penso em ser em tal lugar, isso. Mas ela não fez. Vem cá, mas quem eu quero atender? Eu quero pessoas de qual idade? É mulher? É homem? Eu quero ter um ticket médio de tanto. Essas mulheres, elas consomem, eu quero vender pastel, mas eu quero trabalhar com o público A e B. Ela vai comer o pastel? Ela vai comer a coxinha, eu tenho que fazer um croissant, um quiche ali, né? Eu fico impressionada como as empresas abrem as portas sem ter esse posicionamento, sem antes fazer o branding, sem antes entender para quem ele quer vender, o que exatamente ele quer vender, como que ele vai se comunicar com aquele público, onde esse público está. Se ele não viu nada disso, é o jeitinho brasileiro, né? De fazer assim, eu vou criar alguma coisa que eu gosto, para eu ter uma renda extra, para eu conseguir ali viver bem, empreender, e aí depois que você começa a ver, a gente mesmo há 18 anos, né? Daí, e essa questão do branding é algo que já tem um bom tempo, mas que tem se falado mais dele, sem dúvida, nos últimos 5 anos.
da importância de você, num pequeno negócio, vislumbrar esse, vou abrir uma padaria, vou abrir uma drogaria. Qual é o posicionamento, né? Eu preciso entender. Vem cá, o que você vai vender nessa drogaria? Meus pais já tiveram uma rede de drogarias aqui em Brasília. A gente tinha drogaria no Senado, na Câmara dos Deputados, no Lago Sul, no setor comercial sul, várias. E eu relembro muito que a grande parte da arrecadação das drogarias é perfumaria. Então, você tem que pensar ali, qual que é o shampoo? Qual que é a marca do shampoo que eu vou vender? Eu vou vender Seda Ceramidas? Eu vou vender Ceciense? Eu vou vender um perfume, que é uma linha paralela, eu vou colocar uns 3, 4 rótulos franceses. Então, isso tudo faz toda a diferença, né? Faz. A importância de você estudar primeiro como eu desejo ser visto e com que público eu desejo me conectar. Eu fiz toda a parte de posicionamento de um jovem, que ele é assessor de uma grande rede de mercados aqui em Brasília, e ele estava me falando exatamente sobre isso. O produto que essa rede de mercados oferta no Noroeste, provavelmente não será o mesmo No Guará, por exemplo. no Guará. Totalmente. É a mesma rede de supermercados, mas tem alguns itens que são, sim, voltados para aquele público que eles desejam se conectar. E isso é a parte da comunicação, com quem você quer se comunicar. Isso é um dos pilares também do mercado de luxo. E vai mais além, Giovana. Até a maneira de atender o cliente. No Guará é um. No Noroeste é totalmente diferente. Sim, um posicionamento com o público. Empresarial, né? de uma maneira linguagem. geral, de 360, né? Então, por isso a importância de você começar detalhando tudo isso. Depois que você detalha todos esses objetivos, aí você vem e traz isso para a sua imagem. Se eu desejo me conectar com este público, como eu preciso me vestir? Como eu preciso me comportar? Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Você falando, por exemplo, para essa rede de mercados, você pode estar falando até do uniforme das pessoas que vão estar atendendo. Elas Certo? podem estar de uniforme, elas estarão de uniforme, mas um uniforme com tecido Bonitinho, de excelência, com lenço, um cabelo mais bem acabamento. arrumadinho. A estrutura dos detalhes na maquiagem, num penteado. O exemplo, por exemplo, até mesmo das aeromoças, das companhias Isso. aéreas. Você vê a sensação que dá. Você traz até uma nostalgia, assim, uma sensação boa de você chegar, tá as pessoas bem vestidas, bem maquiadas, o cabelo bem preso, dá uma sensação assim. Estar bem vestido, estar bem maquiado é um respeito com o outro, né? E você falando, eu estive uma das vezes eu estive no aeroporto de Dubai. E estavam descendo algumas aeromoças que elas eram daquela região da Coreia, assim. Gente, eu nunca vi a produção de aeromoça tão impecáveis. A maquiagem, assim, não era só que hoje em dia está na moda, você penteia o cabelo bem reto, né? Gente, elas tinham uns penteados, assim, parecia Legal. de filme. Saíram do salão. Parecia, assim, de filme. Então, assim, Quase de desenho animado, né? De tão perfeito. era muito perfeito. E o quanto isso encanta a gente? Porque o belo, ele atrai. O belo, ele atrai. Hoje em dia, as pessoas, muitas vezes, tentam inverter isso, trazendo o bizarro ou, né, algo nesse sentido, como o normal. Isso pode estar sendo normalizado, pode ser comum nós vermos isso hoje nas redes sociais. Sim. Mas o objetivo, o primordial é o belo. O menos é mais? Algumas vezes, sim. Eu não diria que sempre. Em algumas situações, sim. Mas de uma maneira geral. O menos é mais do que o mais é menos. Se você tivesse que falar assim, para você escolher Escolher um. algo, vai pro clássico do que pro avassalador. Pro clássico. Porque você pode, no avassalador, errar e errar feio. E o clássico, pelo menos, você passa despercebido. Isso. Ou discreto, né? A ideia não é passar despercebido, mas é com que o que se destaque não seja necessariamente que você não seja lembrado apenas pelo seu brinco, por exemplo. Interessante. A né? primeira impressão é a que fica, né?
Se você não passa uma primeira impressão boa, é muito difícil você reverter a situação depois, né? Já vi muito sobre isso. E é verdade. Você tem mais trabalho de convencer a pessoa. Tem uma frase que diz que quando você não traz uma imagem alinhada, a pessoa, enquanto conversa com você, ela repara na sua vestimenta, no que está faltando ali na sua imagem ou no excesso que você está trazendo e não necessariamente na sua fala. E você perde a oportunidade às vezes de fechar um negócio, de ser contratado. de fechar um negócio. Olha, uma vez, quando eu fui morar em Curitiba, bem novinha, e aí minha tia, todas as vezes que ela saía de casa para ir ao mercado, ela se arrumava, se maquiava e eu, tia, por que você... essa produção toda? Ela, porque eu tô em busca do meu príncipe encantado. E se eu encontrar meu príncipe encantado no mercado? Se eu tiver toda bagunçada? E aquilo ficou na minha cabeça, sabe? De alguma forma, aquilo ficou na minha cabeça. E hoje eu tenho o mesmo pensamento em relação à minha imagem como empresária, como jornalista, como à frente do meu negócio, de que eu não posso ir ali no shopping um sábado de manhã completamente destrambelhada. Eu posso estar com uma roupa um pouco mais tranquila, né? Mas eu vou estar sempre maquiada, pensando que tentando estar mais que apresentável, porque se eu encontrar ali passando? algum cliente, algum potencial cliente, eu não vou ser pega desapercebida, sabe? Assim, eu Isso é tenho bem legal, isso isso é bem seguiu interessante. comigo pra Agora, vida. Giovana, a gente estava comentando até com algumas pessoas que a gente tem conversado, tem tido contato com o pessoal da área de moda recentemente, e que a gente vive um momento um pouco delicado, sobretudo aqui no Brasil, de discussão muito do que você pensa, de como você se porta, se você se preocupa com a sua imagem, questão de padrão de corpo, de beleza, de estética. E é tudo muito delicado, porque tudo que você fala, você pode estar, de alguma maneira, alfinetando, prejudicando, trazendo um problema para aquela pessoa que não se conecta com o que você diz. É bem isso que a gente vive hoje. E as pessoas falam muito. Meu corpo, minhas regras, eu visto o que eu quero, eu ajo do jeito que eu quero, e é o feminismo, é o machismo, essa dualidade, essa loucura que a gente vive hoje. O fato é que nessas conversas que a gente tem tido recentes, a gente tem falado muito sobre o seu corpo, suas regras, você faz o que você quer, ok. A gente está falando aí de uma legislação, belezinha. Agora foi bem aquilo que a Denise falou e que você comentou também. A gente está o tempo inteiro causando impressões. Você tem que pensar o que você quer. O tempo todo, né? Exatamente. Existem, por exemplo, eu vou para a praia. O biquíni que eu vou usar na praia é diferente de eu pegar e colocar um short, usar o biquíni que eu fui para a praia para o supermercado. Um dia desses, eu não sei se vocês viram, até aquela atriz, a Cássia Kiss, fez um barraco porque tinha uma mulher de biquíni no Rio de Janeiro, no supermercado. Enfim, você usar uma calça com um cropped numa academia não é desapropriado e não é deselegante. Mas será que você ir para o próprio shopping com esse mesmo vestuário cabe? E a pergunta que eu acho que cada pessoa tem que se fazer, eu acho mesmo, porque eu não sou especialista, é um achismo mesmo, que a gente chama no jornalismo. Eu acho que as pessoas têm que se pensar, que imagem eu quero passar? O que eu quero que aquela pessoa pense de mim? Igual você falou, que a primeira pergunta que você faz para uma pessoa que vai chegar lá para trabalhar com você, para você contratar o seu serviço é: o que você quer mostrar? O que você quer transparecer? É segurança? É sensualidade? É firmeza? É criatividade? Qual que é o caminho que você quer seguir? E as pessoas, elas precisam parar desse mimimizinho e dessa especulação e dessa polêmica toda e pensar: belezinha, eu quero arrumar um marido, como a tia da Denise. Mas que impressão que eu quero passar? Será que eu quero uma impressão mais sexual? Será que eu quero uma impressão mais séria? Eu quero ser aquela mulher para casar? Ou mesmo numa reunião de negócios, como as nossas. Como você vai, como eu e Denise vamos. A reunião é com a mulher. Você tem que pensar no vestiário. Da impressão que você quer passar. De um homem já é diferente. Tô viajando muito ou é mais ou menos isso? Pode ser sincera. É exatamente isso. É sobre adequação. E nós, aqui como empreendedoras, nesse mundo dos negócios, nós precisamos sim nos ver como uma marca e entender que nós vamos deixar marcas, positivas ou não. E o que essas pessoas
vão falar de nós. Então, quando nós não estamos presentes em um ambiente, as pessoas estão trazendo adjetivos sobre nós. E como são esses adjetivos? Esses adjetivos, eles estão agregando ou não? E não venha com esse Pra discurso nossa de que eu não tô marca. nem aí. Porque você pode dizer da boca para fora que você não tá nem aí, mas isso vai repercutir na sua vida. Você tem Certo? que se adequar de alguma A forma. uma vida né? social. E uma empresa, por exemplo, atrás de todo CNPJ existe um CPF. Né? As pessoas muitas vezes abrem uma empresa e esquecem que ela representa aquela empresa também. Sim. Então, assim, eu quero vou abrir uma empresa aqui, mas eu vou ficar nos bastidores, eu não vou aparecer. Gente, ela teve a coragem, a maior coragem da vida dela, que foi abrir um empreendimento. Não é todo mundo que tem coragem de fazer isso. Então, assim, ela já teve a maior coragem que ela poderia ter. O que é aparecer, né? E, assim, é você se adequar para você representar aquilo que você está querendo vender, oferecer para as pessoas, né? Isso que você está Isso. falando é bem interessante, porque quantas você vê hoje nas mídias sociais, na imprensa, quantas pessoas quebram a empresa por uma postura Por uma postura... pessoal inadequada. Isso. Eu acredito muito nessa questão do equilíbrio, de você se adequar ao ambiente e aos seus objetivos, e trazendo para as marcas do mercado de luxo, o que eu vejo? A importância da essência. Você precisa sim respeitar a sua essência. Por exemplo, a Chanel nunca tentou se parecer com a Dior ou com a Gucci. Você entende que são pessoas diferentes, com propósitos diferentes, com público-alvo diferente, com objetivos diferentes. Então, precisa sim ser respeitado a sua essência, mas você também precisa se adequar. Não é porque eu sou assim, a minha essência é essa, que eu posso extravasar em qualquer ambiente. Eu A gente preciso entender fala- isso. É um cuidado com a própria a gente imagem. fala muito Isso. que tudo, que nada se cria, tudo se copia. A gente escuta muito isso. Talvez você venha trazer uma nova ideia de que, ao invés de você copiar o outro, crie a sua própria identidade, busque na inovação e na criatividade um produto diferente. Me veio muito em mente isso, pensando até nos meus concorrentes. Gente, melhor do que você pegar e imitar o que ele faz, você pode até se inspirar no que ele faz, mas você tem que fazer algo melhor. Né? Quando você olha para o concorrente, você vai tentar fazer algo parecido ou um pouco diferente do que ele faz. Inclusive, quando você compara o seu preço, o preço do seu trabalho com o do concorrente, talvez você pense, bom, se ele cobra 1.000, eu vou cobrar 1.020. Ou não, se ele cobra 1.000, como eu estou começando agora, eu vou cobrar 800. 800. Então, você olha e se inspira no que o outro está fazendo. Mas eu te convido, ao invés de olhar para o outro, o que o outro está fazendo, olhe para dentro de você. Não olhe qual é o diferencial do seu concorrente. Qual é o seu diferencial? Qual o caminho que você levou para chegar até ali, né? Porque O que só você pode fazer. E aí vem um dos princípios, dos pilares do mercado de luxo. O que tem de único em você? O que é que só você consegue fazer? E quando você reconhece o que só você consegue fazer, você não vai olhar para o cliente. Você vai entender o seu valor e o seu diferencial. É impressionante, isso cabe para tudo. E você... Isso que você falou cabe para tudo. Para tudo. Para tudo. Então, Então, eu vejo muita relação com o seu trabalho, com esse posicionamento, com o nosso trabalho de assessoria de imprensa, porque assessoria de imprensa é colocar o cliente, é colocar a pessoa como destaque, né? Com Nos credibilidade nos veículos veículos de comunicação. A gente já falou bastante aqui sobre como funciona a assessoria de imprensa e eu vejo muita coisa parecida, muita essência, sabe, entre o seu trabalho, até porque tem muito da comunicação como branding, né, posicionamento, e um dos serviços que mais ajudam a empresários se posicionarem no mercado é por meio das notícias, né? Que Você imagina, a notícias pessoa trazem tá credibilidade pronta depois e do seu branding. fortalecem Acredita nela. isso, e eles vem a notícia e consolida, Exato. firma Exatamente. aquela imagem que ela quer passar. Aí dá pra gente fazer muitas parcerias. Ah, Inclusive, exato. no próprio texto que a gente escreve no release, a gente utilizar exatamente as palavras-chave para escrever de uma maneira jornalística
exatamente o que foi É um determinado em trabalho até branding, complementar ao seu. Isso. apontado pela pessoa no início e aperfeiçoado por você ao longo Uhum. do projeto, né? Bem interessante. Vocês entendem que tudo começa quando você reconhece o seu valor e os seus objetivos como pessoa e como marca? Quando você entende o que você deseja, quando você se projeta, entendendo onde você deseja chegar, com quem você quer se comunicar, você vai trabalhar, você vai externalizar isso. E onde você externaliza isso? Na sua imagem. Então, quando você traz tudo isso para a sua vestimenta, e aí entra o meu trabalho da gestão da imagem, onde eu trago isso na parte da vestimenta, também da fotografia. E como que eu finalizo o meu trabalho? Que é a finalização, inclusive, do que É a vocês... grande sessão de fotos, É né? trazendo... A sessão de fotos, Finaliza. Né? ela traz ali aquela imagem que você vai poder se ver, mas também você vai utilizar nas suas redes sociais, no seu site, no seu livro, na revista. Mas o que eu vejo, sim, como um grande diferencial é quando você entende mais o porquê de tudo isso. Por que eu estou fazendo tudo isso? E é aí que eu entro trazendo mais um dos pilares do mercado de luxo, que é falando sobre experiências. Então, eu trabalho com os meus clientes o design da experiência. Pronto, você já entendeu quem você é, você já reconhece seus objetivos, você se vê como uma autoridade que você deseja ser, sua imagem está alinhada, mas por que tudo isso? O que mais você pode fazer para que a sua marca realmente deixe uma marca nesse mundo? E é ali que entra uma frase que eu digo: eu vejo luxo em você. Existe uma marca de luxo em você. E quando eu falo isso, muitas pessoas não entendem. Como assim ela vê luxo em mim? E eu afirmo, eu vejo luxo em você. Por quê? Porque luxo é sobre encantar, é sobre emocionar. Luxo, ele é sobre fazer a diferença na vida do outro. E quem é que pode fazer isso pelo seu cliente? É você. Você tem essa capacidade de encantar, você tem essa capacidade de emocionar o seu cliente, fazer a diferença na vida dele, de fazer o dia dele mais feliz, de fazer ele lembrar do contato que ele teve com você e ter uma boa lembrança, uma boa memória. Isso é o encantar. Então, por isso que eu digo, e eu repito, eu vejo luxo em vocês. Porque vocês têm essa capacidade, só que muitas vezes nós paramos ali. Vou lá, contrato uma sessão de retratos, uso a foto, mas e a finalização? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu propósito? Por que você está aqui? Só para ganhar seu dinheiro? O que você pode fazer a mais? Então, esse é um dos pilares do mercado de luxo que eu sou apaixonada, que é sobre você fazer a diferença na vida do outro. Deixa eu te fazer uma pergunta. É sobre isso o Refine Experience? Que esse evento que você lançou, não sei se já aconteceu uma edição, mas vai acontecer uma edição esse ano também, não é? Fala um pouquinho do Refine Experience, que eu acho que isso é... Até aproveito para fazer um convite para as pessoas participarem, porque parece-me muito legal. Isso, o Refine Experience é um evento que este nome nasceu quando eu morei no exterior, quando eu comecei a estudar sobre o mercado de luxo. Eu fiz lá um evento para os diplomatas. Esse evento que eu fiz foi o Image Experience. Neste evento, eu falei sobre a questão da imagem, da beleza, sobre fotografia. E já vim com a ideia, quando eu voltar para o Brasil, eu quero fazer um evento. O nome desse evento será Refine Experience. Quando eu cheguei aqui, como Deus vai unindo as pessoas e propósitos. Eu conheci a Érica Peixoto, que é uma consultora de imagem em estilo, e nós conversando, ela me disse que tinha muita vontade de fazer um evento. E ela me falou: Giovana, então eu falo sobre imagem e posicionamento e você fala sobre fotografia. Eu falei: não. Sobre isso eu já falei. Já fiz um evento sobre isso. Eu quero trazer para o Refine Experience as estratégias do mercado de luxo na gestão dos negócios. Porque eu acredito que esses pilares do mercado de luxo, eles fazem sim diferença. É um estilo de vida. Você utilizar esses pilares do mercado de luxo é realmente um estilo de vida.
E nós, então, sentamos, idealizamos o Refine Experience. A Érica, ela traz a parte da imagem, que é a parte ali da vestimenta, e eu trago as estratégias do mercado de luxo. E é claro que neste evento, ele é todo voltado para a experiência, que é um dos pilares de grande importância do mercado de luxo. E qualquer pessoa pode participar, as mulheres de negócios, para quem é esse evento? Essa primeira edição, que foi no ano passado, ela foi voltada para mulheres. Nós fizemos no Iguatemi, no shopping Iguatemi, no Coco Bambu. Então, elas chegaram de manhã, tiveram toda a experiência, café da manhã, o almoço, coffee break. Então, toda assim uma experiência voltada realmente para que seja um dia inesquecível. Este ano, nós fomos convidados para fazer este evento em um espaço diferenciado, não um restaurante, mas porque a ideia é a Érica fala sobre imagem, eu falo sobre luxo, mas nós agregamos com outros palestrantes, trazendo um conhecimento que vai agregar também no nosso negócio. Então, este ano, em breve, traremos novidades sobre essa segunda edição do Refine e eu tenho certeza que vai agregar muitíssimo na vida, ótimo, não só das mulheres de negócios. E já estão convidadas a participarem. E para as pessoas saberem um pouquinho mais sobre você, fala aqui na câmera 4, seu Instagram, seu site, para as pessoas te acompanharem, inclusive para saber do seu evento, né? Isso. Então, o meu Instagram é Giovana Goeten. Tem também lá o link do meu site. E lá vocês conseguem acompanhar um pouco mais do meu trabalho, dessa parte do posicionamento, com esse diferencial. Porque fotografia, muitos fazem. A parte da consultoria de imagem, nós também temos excelentes profissionais. Mas eu trago como diferencial realmente estes pilares. Então, não é o branding de massa, não é o posicionamento que todo mundo faz, mas é utilizando pilares e estratégias que grandes marcas utilizam. E marcas centenárias, que com certeza têm muito a nos ensinar. Eu já fiquei com água na boca para participar. Muito bom. Giovana, muito obrigada pela sua participação. A gente agradece muito. Obrigada. Que a gente possa aí firmar parcerias, conversar mais, voltar aqui a mais uma dose. Foi um prazer ter você conosco aqui. Muito obrigada, Giovana. Foi um prazer ter você aqui e esse papo que a gente com certeza ficaria a tarde toda conversando. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando sobre algo que realmente eu sou apaixonada pelo que eu faço, por esse trabalho de encantar as pessoas e de fazer a diferença na vida das pessoas. Porque eu acredito que esse é o nosso propósito. Porque se não for por isso, o propósito é muito pequeno. Então, muito obrigada. E a você que nos acompanhou aqui, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. Acompanhe o Brasília, etc. brasiliaetc.com.br e o nosso Instagram, brasilia.etc. Vem com a gente. Obrigado pela sua audiência e a gente se vê. Um abraço, galera! Prepare-se para embarcar em uma jornada repleta de aprendizado, motivação e histórias de sucesso. Doses Milionárias, um programa que vai te proporcionar as ferramentas necessárias para conquistar